Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, com muita alegria, começamos mais um vídeo. E eu quero dizer a você, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este canal que saiu do coração de Deus direto para os nossos corações. E este canal é um canal de vida, é um canal que nos instrui sobre a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então aqui nós mencionamos simplesmente, unicamente a palavra. Tudo é baseado nela. E é por isso que nós estamos aqui, engajados, continuando esta obra. Então, com muita verdade, com muita alegria no coração, nós iniciamos mais uma vez um vídeo. E este vídeo é para você, é para mim, é para muitos, é para todos aqueles que abrem o coração para ouvir Deus falar. E neste dia não é diferente. Vamos falar aqui da palavra do Senhor, algo que Deus ministrou no meu coração. E eu queria aqui já ministrar sobre a tua vida. Esquecidos pelo mundo, mas lembrado por Deus. Então, já começa a receber aí na sua casa, pois é assim, a palavra ela já é lançada sobre a tua vida. Amém? Então vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, que diz bem assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Estes dias, meus irmãos, eu estava meditando a respeito da vida de José, o pai terreno de Jesus Cristo. Como todos nós sabemos, José ele não aparece muito em toda a vida de Cristo, mas eu comecei a meditar sobre a vida de José. Pois José, ele é um homem que carregou Cristo no colo. E eu fiquei meditando porque a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, esta mulher devia ser apedrejada. E aqui o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que José era um homem justo. E José ele não sabe de nada do que aconteceu. Então ele intentou deixar Maria secretamente, porque ele não queria infamar ela. José, mesmo se sentindo traído, ele não queria o mal de Maria. Creio eu que ele a amava e queria zelar pela vida de Maria. Será que hoje, nos nossos dias, nós podemos dizer que tem alguns Josés por aí? Será que tem algum José que mesmo uma pessoa te fazendo mal, você quer o bem dela? Pois uma pessoa justa, uma pessoa que tem o amor de Deus no seu coração, ele age dessa forma. Pois o nosso dia a dia, muito cansado, o dia muito cheio, trabalhamos demais, e às vezes nós nos sentimos estressados por algumas questões do trabalho, ou do trajeto, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E às vezes nós nos encontramos estressados com algumas pessoas, algumas situações.
E parece que o amor de Deus, neste momento, ele se distancia da gente. Parece que os ensinamentos do Senhor, eles já não fazem mais parte do nosso cotidiano por conta desse cansaço, por conta desse estresse. E a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Então o José aqui, ele tem uma atitude, irmãos, que nos chama a atenção. Porque não é uma atitude comum dos nossos dias. Porque nós não estamos agindo como Cristo agia. Como o próprio Deus agiu em nos amar de tal maneira. Então José é este homem que intenta deixar Maria secretamente. José não quer o mal de Maria. Imagina a dor, meus irmãos, que José sentiu neste momento. Pois estava deixando a mulher que ele amava. Imagina como que está a cabeça deste homem. Só que tem o céu que está olhando para José e que vai agir na vida de José. Pois este homem tem um coração voltado para obedecer a Deus. Então um anjo aparece a José em sonho e diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora cá para nós, irmãos, ele está em um sonho. E José, ele acredita, pois eu entendo que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. José aqui, ele entende que foi o Senhor nosso Deus falando com ele. E ele recebe Maria, creio eu, com muita alegria. Casa-se com Maria. E interessante é o cuidado dele com Cristo. Imagina, eu estava aqui pensando, imagina Jesus, bebezinho, José ajudando a cuidar de Jesus. Depois, José ensinando os primeiros passos. Imagina, irmãos, que alegria. Sei lá, eu viajo na mensagem, eu entro na mensagem. Imagina José ali ensinando Jesus a caminhar, dar os primeiros passos. A primeira febre, José estava ali. Não sei como é que eles faziam na época para cessar a febre de uma criança. Imagina quando Jesus teve a sua primeira dor de barriga. Imagina quando Jesus ele não conseguiu dormir à noite. Você consegue imaginar José contando uma história da Bíblia para Jesus dormir? Imagina José ensinando o Pentateuco para Jesus. Imagina Jesus correndo no quintal e José olhando para ele, ensinando a sua profissão. Imagina o amor, o carinho que José teve por Jesus. Só que o nome de José não aparece muito na Bíblia Sagrada. E eu fiquei meditando sobre ele, o porquê que não é mencionado muitas vezes, porque não enfatiza o nome dele. E aí o Senhor me levou lá em 2 Samuel, seu capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, quando Davi, ele lembra do amor que ele tinha por Jonatas, filho de Saul, e pergunta aos seus servos: não tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa fazer bem a ele? Então respondem a Davi: existe sim, Davi, existe Mefibosete, filho de Jonatas. E aonde ele está? Olha, Davi, ele está em Lodebar. E o rei manda chamar.
E o rei honra muito a Mefibosete e diz: a partir de hoje você vai comer da minha mesa. Então esta mensagem, meus irmãos, é para você que não é mencionado, para você que não está em nenhum cartaz, para você que não é nenhum pregador de renome, para você que não é um pastor, para você que simplesmente é o irmão ou a irmã que limpa a igreja, é a irmã do círculo de oração, para você que é membro do corpo de Cristo, e talvez as pessoas achem que você não tem valor, mas eu vim aqui nesta noite para dizer que você tem valor sim. Pois nós vemos aqui José, que não é muito mencionado, mas um homem que cuidou de Cristo com muito amor. Aqui nós vemos Mefibosete, que ao fugir, deixaram cair, e ele ficou coxo, aleijado das suas pernas. Só que um tempo esquecido em Lodebar, o rei Davi, lembrado, eu creio que por Deus, pelo Espírito Santo, do amor que ele tinha por Jonatas, e ele querendo fazer bem a alguém da casa de Saul, lembram de Mefibosete, dizem ao rei. Ou seja, para você que se sente desprezado, para você que se sente esquecido pelo seu líder, ou por um parente, alguém que hoje se encontra em um momento ruim, que acha que ninguém lembra de você, deixa eu te dizer aqui uma palavra. O mundo pode te esquecer, mas o Senhor Deus, Ele não se esquece de você. O Senhor, Ele nunca esqueceu. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: você não está só. O Senhor está olhando. Lembra quando Paulo, em sua última carta a Timóteo, ele diz que todos o abandonaram, mas o Senhor o assistiu de perto. Paulo, ele sabia, sim, que o amor das pessoas, a companhia das pessoas é muito importante, pois o Senhor mesmo nos orienta a nós andarmos em dois, porque quando você cair, o outro vai lá e te ajuda a levantar. Mas aqui eu estou falando de um contexto onde você se apoia em alguém. Deixa eu te falar um negócio, você já tem o Senhor ao seu favor. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer: lembrei de você. Lembrei de você, e hoje é a sua senha. É com você mesmo. É você que eu quero usar. É você mesmo que eu vou levantar agora. Vou tirar todo esse peso espiritual que você está sentindo. Parece que tem uma tonelada em cima de você. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: esquecido sim pelos homens, mas lembrado pelo céu. Coisa boa é, meus irmãos, ser lembrado pelo céu. Coisa boa é ser lembrado por Deus. Coisa boa é ouvir a voz de Deus e dizer: o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com os meus problemas. O Senhor se importa com as minhas feridas. O Senhor se importa comigo. Então isso é o bastante para nós, pois o teu nome está gravado no livro santo do Senhor, e o teu nome hoje ele é falado no céu e ecoa agora na terra. Eu vou pedir para você fazer algo profético agora. Não sou de fazer isso, mas eu quero fazer isso porque eu creio que o Senhor vai falar agora com você. Você vai colocar a mão no seu peito assim, ó. Vai bater aqui assim, ó. E vai falar: eu falo o seu nome. Combinado? Eu vou falar o meu, você fala o seu aí na sua casa, onde você estiver. Eu, Josinaldo,
esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Eu, Josinaldo, sou um projeto de Deus. Eu, Josinaldo, não vou desistir. Eu, Josinaldo, vou continuar. Eu não vou parar. Eu, Josinaldo, eu me levanto hoje como uma voz profética nesta nação, porque o Senhor lembrou de mim, o Senhor lembrou de mim, e isso me basta. Isso te basta. Porque José significa Deus acrescenta. Então Deus está acrescentando na tua vida, meu irmão. Deus hoje, Ele restaura você. E eu quero dizer para você que você não é insignificante. Você não é desprezível. Você não é um Zé Ninguém. Como muitos falaram, muitas pessoas que não acreditaram em você, Deus acredita em você. Você que já não tem mais esperança, dizendo sim, o que falaram de mim é verdade. Eu estou aqui para falar, é mentira do diabo. Deus se importa com você. E eu quero aqui liberar sobre a tua vida. Tu vai chegar muito mais longe do que você pensou. Lembra quando você se converteu, que você pensava coisas grandiosas, você queria realizar coisas grandiosas. Foi Deus quem colocou esses sonhos em você. Foi Deus quem te deu esses sonhos. E esses sonhos não estão mortos, porque é o sonho de Deus para a sua vida. É como este canal aqui, ele sai do coração de Deus direto para os nossos corações. Meus irmãos, não é fácil. Evangelho não é fácil. Vir aqui falar com vocês não é fácil, mas é preciso, é necessário. Então é com luta mesmo. Evangelho de facilidade não é evangelho. Pois Cristo disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É negando a si mesmo para que o poder de Deus te encha. É vazio de você e cheio de Deus. É vazio de você, mas cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Então fica com esta palavra. E agora, para finalizar, eu quero orar por você. Como de costume, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque eu quero liberar uma oração sobre a tua vida. Amém? Então faça isso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Creia, creia, tão somente creia. Senhor Deus e Pai, aqui estão, Senhor, pessoas, ó Pai, que se sentem desprezadas, Pai, por familiares, por filhos. Oh, meu Deus, só o Senhor conhece o coração, Pai, deste irmão e desta irmã. Talvez este irmão, Pai, é desprezado pela esposa. Talvez esta esposa, Pai, é desprezado pelo seu esposo. Talvez a mãe não lembre deste irmão ou desta irmã. Talvez ele foi abandonado pelo pai, Senhor, ainda criança. Tem pessoas, Pai, que carregam feridas. Meu Deus querido, eu estou orando aqui por pessoas, Pai, que estão, Pai, desanimadas, esquecidas. Pessoas dos seus ministérios, Pai, que não são lembradas, Pai, pelos seus líderes. Mas eu quero aqui, Pai, liberar sobre a vida, Pai, de pessoas, dizendo que esquecidas sim pelo homem, mas lembradas pelo Senhor. Pai, dá vida, Senhor, onde há morte. Deus, dá força, Senhor, para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, repreende todo mal, toda força maligna, Pai, que tenta, Senhor amado, desanimar,